E aí, queridos alunos do primeiro colegial, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de sociologia para que a gente possa avançar no nosso conhecimento, aprender a ser mais questionador, entender a sociedade e o mundo que a gente vive de uma forma melhor e muito mais interessante, tá ok? Lembrando que nós vamos fazer hoje uma aula que nós já começamos, que é a aula 7.8, identidade e alteridade. Identidade é que eu tenho, é algo meu, e alteridade é aquilo que eu faço com os outros, é a minha relação com os outros. E evidentemente, quando nós falamos de identidade e alteridade, o que é concernente a mim ou é concernente aos outros, alteridade, aqui entra um problema muito sério, que é a questão das minorias. Aí você pode falar o seguinte, mas o que você está querendo dizer com minorias? Não é só a questão de minorias étnicas. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês, dentro do contexto da sociologia, para algo muito problemático no mundo que nós estamos vivendo. Você pode pensar problemático como? É que, na verdade, as minorias do mundo, elas estão ficando desprotegidas e estão desaparecendo. Talvez você encare isso como um processo normal, mas o fato é que muitas minorias, elas têm toda uma história de vida milenar, elas têm tradições, elas têm costumes, elas têm culinária, elas têm arte, elas têm medicina, elas têm um idioma que se perde simplesmente porque elas não conseguem mais serem representadas no mundo que a gente vive. Esta aula hoje tem por objetivo chamar a sua atenção, porque se a gente fosse falar não em sociologia, mas fôssemos falar em biologia, eu estaria já apavorado, porque basicamente uma espécie de ser vivo acaba desaparecendo todos os dias. Se fosse falar em ecologia especificamente, eu teria que dizer que a floresta amazônica, ela me apavora, porque, veja, basicamente 1/3 das espécies animais e vegetais que vivem na floresta amazônica, eles não foram descobertos nem catalogados e estão sendo queimados e devastados sem a gente ter realmente sequer conhecido ou sequer ter uma ideia de qual finalidade. Teríamos algum aproveitamento medicinal, algum aproveitamento para melhorar a vida ou o mundo? Teríamos daí uma solução para uma grande doença? Olha que triste. Nós estamos simplesmente eliminando espécies do mundo sem que a gente, na verdade, tenha um conhecimento sobre isso. Fico também preocupado quando a gente fala na questão idiomas. Você quer ver por que a minha preocupação é grande? No mundo fala-se cerca de 7.000 línguas, tá? E, na verdade, no final do século XXI, metade dessas línguas vão desaparecer. Você fala, mas sério? Claro. As línguas mais faladas, as línguas que são economicamente mais importantes, elas vão acabar fazendo o quê? Elas vão acabar predominando. É o caso do inglês, é o caso do mandarim, que é a língua oficial na China, que acabam sendo línguas muito mais importantes. E línguas de países até que existem hoje, acabarão talvez ficando aí como línguas extintas, línguas mortas. E se você acha isso impossível, lembre-se que no Império Romano, o latim era a língua oficial do maior império do mundo. Mas, ou seja, depois das invasões bárbaras, o latim foi sendo corrompido, se transformando em português, se transformando em espanhol, francês, italiano, e o latim hoje é considerado uma língua morta, só para usos científicos basicamente. Então, se isso aconteceu com uma língua tão poderosa quanto o latim, você imaginou a língua e a cultura de povos menores? O que eu posso dizer para vocês do flamengo, que é a língua que se fala em parte da Bélgica e parte da Holanda? O que eu posso dizer para vocês de os idiomas nativos da América do Sul, da Austrália,
Eu estava fazendo aqui uma observação que eu fiquei preocupado porque estão dizendo que a cada 14 dias um idioma, uma língua ou um dialeto no mundo se extingue. Porque se aquele agrupamento acaba, todo aquele conhecimento idiomático perde-se também. Isso é muito perigoso, sem dúvida alguma. O sumiço das línguas ocorre porque povos vão ficando isolados, eles não têm mais um crescimento vegetativo especial ou que possa realmente manter a reprodução, e aí se perde toda uma informação de uma existência. Eu posso dizer para vocês que 80%, agora voltando para um outro conteúdo, das espécies do mundo, segundo o estudioso Gregory Harrison, ainda não foram sequer estudadas. Você fala, mas espécies tanto animais como linguísticas. E se você trazer isso para o Brasil, fica pior ainda. A Austrália, tá? Que é um país que tem um território enorme, uma pequena população. Se você pegar das 231 línguas faladas pelos aborígenes, que são os nativos da Austrália, 153 estão assim quase desaparecendo, restrita a grupos muito pequenos. Ou seja, e uma vez que acabou, não vai voltar, segundo Gregory Harrison. No caso do Brasil, os riscos também não são menores. De acordo com o Instituto de Pesquisa e também revista da National Geographic Society, povos que vivem em Rondônia, que é um dos lugares do Brasil onde ocorrem as maiores devastações da floresta amazônica, em razão da agropecuária, em razão das madeireiras, estão realmente povos ali considerados a desaparecer, povos indígenas que não têm mais como propagar a sua cultura pela frente. Você veja só, existe um grupo chamado Vaioró, são indígenas, e eles se restringem a cerca de 80, mas eles vivem naquela região há milhares de anos. E segundo os pesquisadores Demi Moore e também o Harrison, do Museu Emílio Goeldi, hoje, desses 80, só 10 falam a língua original. E aí você pode pensar, mas o que está acontecendo? Ora, o que está acontecendo é que o nosso mundo vê minorias como um processo de extinção normal. Então é só um inseto que desapareceu. É uma planta que na verdade ninguém conhecia, tudo bem. É um idioma falado ali por um grupo pequeno de pessoas, mas tudo isso fazia parte de um planeta e de uma civilização. E quando a gente não cuida, o que acontece? Nossa memória, nossa história, civilizações, mesmo que não tenham tido importância tão grande, elas somem e a gente não tem notícias, porque eles poderiam ter aprendido coisas, eles poderiam ter descoberto coisas que nunca foram informadas para nós. E vejam vocês que se nós continuarmos assim, logo, logo, o mundo talvez esteja falando aí espanhol, esteja falando inglês, esteja falando mandarim ou uma outra língua, e nós estejamos reduzidos a um grupo pequeno. Talvez nós estejamos um número pequeno de espécies animais e vegetais, talvez os mais interessantes sejam apenas esses que sejam reproduzidos, e o nosso mundo, além de identidade, o nosso mundo vai perdendo também personalidade. Tá ok? Eu vou deixar um desafio para vocês aí. Você vai pegar no seu caderno do plural e vai, ou se você preferir aqui na sua apostila mesmo, não tem problema nenhum, tá? Na página 34, você vai ver aí o texto que eu comentei. Metade das línguas corre o risco de sumir. E aqui tem um exercício muito interessante. Em sua opinião, o desaparecimento de um idioma é grave? Por quê?
Qual prejuízo para a humanidade ocorre quando isso acontece? Você pode responder aí em 5, 6, 7 linhas, que já está de bom tamanho para você tomar ciência dessa ideia. E, claro, que se você for na página 35, você tem uma leitura complementar muito interessante sobre uma minoria que foi uma resistência cultural que não queria desaparecer, que é a famosa Guerra de Canudos, cidade liderada por Antônio Conselheiro, aí no estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Dê uma lida aí também, porque você vai gostar muito desse conteúdo especial, tá ok? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham aí uma boa semana, continuem firmes, organizados no seu horário de estudo. O ISMA, Sociologia, Geografia e o Ângulo, com toda a equipe competente, está aqui trabalhando para que vocês continuem firmes e fortes. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.